Vossa Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal do município de Rio Claro, Agnello de Matos, demais vereadores e vereadoras, aos presentes nessa sessão, aqueles que nos ouvem através do rádio e que também acompanham essa sessão pela televisão, pela internet, nosso boa noite a todos. Eu sou reverendo José Geraldo Souza, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Rio Claro, uma igreja que está estabelecida nessa cidade há 141 anos, e venho aqui visitar essa casa para dar conhecimento, na verdade, para conversar, dialogar com vocês sobre algo que ficou conhecido na nossa cidade como um suposto caso de estupro de uma adolescente que afirma ter sido abusada por 8 a 6 homens, né? O Jornal Cidade veiculou a matéria de 6 homens, rapazes, a G1 falou de 8, nós não sabemos ao certo quantas pessoas estão envolvidas. Quando nós tomamos conhecimento desse fato, senhor presidente, nós começamos a refletir sobre aquilo que acontece na nossa cidade, aquilo que acontece com a nossa juventude, aquilo, na verdade, que acontece com o nosso país como um todo. Conversando com algumas pessoas, fomos mostrando as nossas indignações, inquietações, tristezas, angústias, e aí surgiu a necessidade de nós conversarmos com maior profundidade sobre esse assunto. Foi aí que nós marcamos uma reunião, onde convidamos representantes de vários segmentos da nossa sociedade, OAB, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representantes dessa casa, Raquel Picelli, Maria do Carmo, o pastor também foi convidado. Nós convidamos várias pessoas se fizeram presentes, pessoas que aqui também trabalham nessa casa, e nós começamos a perceber algumas coisas interessantes quando nós falamos sobre esse caso. Percebemos, primeiro, que nada de objetivo tinha sido feito ainda. Obviamente que o fato era recente, obviamente que o fato ele ainda estava sendo questionado, sendo aí gestado na sociedade, mas foi aí que nós mobilizamos na primeira reunião uma denúncia ao Conselho Tutelar, porque até então o Conselho Tutelar tinha conhecimento pela mídia, mas não tinha nenhum documento que pudesse nortear as suas ações ou até mesmo dar início às suas ações. Conversamos com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pessoas dessa casa, a OAB, e então demos alguns encaminhamentos que foram interessantes. Nesse sentido, as coisas começaram a acontecer, o Conselho Tutelar entrou em contato. Na segunda reunião que tivemos, ficamos sabendo do que o Conselho Tutelar fez. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, naquele momento, estava aguardando ainda a manifestação do Conselho Tutelar, e sei que, aí, depois de nós observarmos alguns encaminhamentos que foram dados, percebemos que as coisas são muito complicadas quando nós falamos de violência. Nós começamos a perceber que nós lidamos com um mundo paralelo. Nós começamos a perceber que o problema ele é muito mais sério do que nós imaginamos. E começamos a perceber que, na verdade, este problema relacionado a este, entre aspas, suposto estupro, ele, na verdade, revela um problema maior com a nossa infância, com a nossa juventude. E, nesse sentido, nós começamos a pensar sobre tudo isso, e o que mais me assustou, o próprio fato em si, para mim, já é uma brutalidade, mas o que me assustou foram algumas falas, e eu quero me dirigir especificamente ao público feminino dessa casa. Algumas mulheres começaram a falar para mim assim, mas, segundo algumas informações, ela está acostumada a isso. E algumas dizendo o seguinte, não, isso faz parte daquela cultura. Outras dizendo, não, ela está devendo para os traficantes. E aí eu fiquei assustado, porque a violência é contra a mulher. Eu fico pensando que na nossa sociedade a mulher, mata-se a mulher, estupra-se, com uma facilidade tremenda.
E a mulher vítima de vários tipos de violência, e ainda assim, por conta da sua condição sociocultural, por conta da sua situação de uma suposta doença, que talvez ela tenha, não é nada confirmado, que ela talvez tenha problema mental, isso tudo valida um ato de alguns adolescentes e de alguns jovens. Isso faz-me pensar naquilo que um estudioso, filósofo, tem chamado de uma sociedade pós-orgia. O bacanal da nossa sociedade já foi feito. Jean Baudrin, ele diz que nossa sociedade ela está num caos tão grande, tão grande, tão grande, que o que resta da nossa sociedade é uma pós-orgia. Eu nunca participei de uma orgia, não sei como que é, mas eu devo imaginar que não seja nada agradável a pós-orgia, porque fica o problema dos problemas, uma situação caótica. E eu fico pensando que hoje o mal ele é palpável. Eu nunca vi um mal tão palpável como hoje. E olha que, tempos atrás, teólogos falavam sobre a maldade estrutural, que fazia parte de sistemas que ocupavam os poderes constituídos, e aí vários tipos de órgãos e vários tipos de sistemas. E aí agora a gente vê a maldade na rua, vê a maldade no dia a dia, vê a maldade de forma presente, a tal ponto de nós termos medo da nossa própria espécie, porque é a única espécie que tem a capacidade de se autodizimar. Eu fico pensando em tudo isso, e eu sei que esse problema, essa maldade visível, é um problema público, e me chama a atenção esse fato que, isso nos anos 80, nós estávamos num congresso e um pastor sociólogo estava falando sobre o problema do Rio de Janeiro, na favela dos rios, nos morros do Rio, e ali, de repente, em dado momento, ele falou assim, o problema não está no morro. O problema vai acontecer quando o morro descer para a nossa sociedade. Porque enquanto está lá na periferia, enquanto o problema está no morro, enquanto o problema está com aqueles que menos têm, as coisas não são visíveis. A tal ponto de, na nossa sociedade, de maneira hipócrita, e eu falo isso de maneira hipócrita, nós condenarmos, e eu não estou aqui validando ou convalidando, não estou falando absolutamente nada com relação a isso, mas, por exemplo, as nossas prostitutas na praça. Às vezes falam de uma política de higienização, e um dia falam, não, porque essas mulheres não têm que ficar aí. Eu acho que realmente não é um local adequado. Mas eu falo da política de higienização e sexista que existe na nossa sociedade, onde a mulher é alvo de preconceito e tal. E eu disse, as pessoas têm o direito de ir e de vir. Elas podem ir e vir, fazer aquilo que elas pretendem dentro do espaço público, desde que não afronte o outro. Até então, elas não... Aí eu fico pensando, o que é a nossa sociedade? Uma nossa sociedade que quer empurrar os problemas para a periferia. E esse problema só não ganhou maior repercussão nessa sociedade, senhor presidente, e aqueles que me ouvem. Sabe por quê? Porque não é minha filha, porque não é filha de nenhum daqueles que aqui estão, porque não é filha de nenhuma outra autoridade dentro do nosso município. Porque se isso tivesse acontecido com a minha filha, ainda que tenha princípios cristãos, eu ia atrás desses meninos, eu não sei o que eu fazia com eles. Agora, a nossa sociedade fica levando os problemas para a periferia. Agora, eu gostaria de deixar um alerta, senhor presidente, caminhando para a conclusão da minha fala, que o problema não está na periferia. Porque nós temos pessoas aqui que trabalham na periferia, representantes da periferia. O problema, senhor presidente, vai acontecer quando os problemas da periferia vierem para o centro da cidade. E, nesse sentido, eu acho que deveria acontecer isso mesmo, sabe por quê? Porque, assim, pelo menos, nós mostraríamos as mazelas presentes na nossa cidade. E, quando falo na nossa cidade, não estou culpando a municipalidade nem os senhores aqui presentes, acho que vocês estão me entendendo. Eu falo de um problema crônico que envolve a família, que envolve igrejas, sindicatos, órgãos representativos, poder judiciário, poder legislativo. E aí eu gostaria de fazer um pedido para essa casa.
um pedido para que nós olhássemos para as nossas crianças, porque o que nós temos como sociedade rio-clarense são as nossas crianças. E concluindo, eu sei que o meu horário regimental já ultrapassou, eu diria o seguinte, que nós temos que olhar para isso, porque o nosso futuro, ele está em risco. E nós só teremos um futuro melhor se nós dermos atenção às nossas crianças. Porque as nossas crianças não querem só comida, elas querem cultura, querem espaço para praticar esportes, querem lazer. E se nós, como sociedade, me incluo nisso, se nós não fizermos a nossa parte, eu não sei o que vai ser o futuro do nosso país, o futuro do nosso Estado, o futuro da nossa cidade. Eu desejo, sinceramente, e acho que aqui nós temos homens e mulheres de boa vontade. Eu só peço para vocês que cada um de nós possamos nos unir para construir uma sociedade melhor. É isso que nós desejamos. E fica aqui o meu abraço, meu agradecimento. Deus abençoe essa casa, que vocês tenham lucidez, pensem na população e sempre olhem para aqueles que são menos favorecidos. Porque, graças a Deus, nós temos a nossa casa, a nossa comida, nosso vestuário, nosso transporte. E tem muita gente que está precisando da gente. Um abraço, Deus abençoe.